Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa aula número 17, que vai ter como tema uma potência dissipada, tá certo? Especificamente em circuitos elétricos. Essa vai ser a nossa última aula sobre circuitos, ok? E a partir da nossa próxima aula, a gente vai continuar com a eletrodinâmica, sim, mas a gente vai para o último tópico de eletrodinâmica, a última grande área dela, tá certo? Que é o eletromagnetismo. E aí eu vou passar para vocês as aulas de eletromagnetismo a partir já da semana que vem. Então, vamos concluir os estudos sobre circuitos, né? Vamos finalizar com os seus consumos de energia. Vamos falar sobre um assunto que é comum em todas as áreas da física, que é a questão da potência, potência dissipada, energia e tudo mais. E que está tudo relacionado a uma coisa só, praticamente, né? E assim a gente vai encaminhar os tópicos de eletrodinâmica para um outro assunto, que é o eletromagnetismo, que eu coloquei que é um pouco mais similar à eletrostática do que aos assuntos recentes. Isso porque, quando a gente falar de eletromagnetismo, vocês vão ter sim os conceitos de circuito na cabeça de vocês, que vocês vão acabar usando, tanto que por isso que geralmente se fala de circuitos antes, né, um dos motivos, mas também vocês vão ter muita similaridade com a eletrostática. Então, fica aqui um aviso de que já na semana que vem, quando a gente falar de eletromag, aí a gente vai ter que remeter um pouco das duas áreas da elétrica, tá certo? Então, vamos começar falando aqui. Na verdade, poderia ter falado já na aula passada, em que a gente mencionou potência e tudo mais, mas considerando que a aula passada já teve bastante conteúdo, eu preferi deixar para essa aula aqui, tá certo? Que é a história do Watt, é o cientista que está por trás do nome daquela unidade de medida que a gente usa para potência. Tá certo? Eu gosto de trazer essas informações para vocês porque são informações leves, ajudam a introduzir o conteúdo e também porque às vezes você conhecer o contexto em que estava o cientista ajuda muito a entender o que ele descobriu, por que ele descobriu, tá certo? E isso vai fazer sim, isso muitas vezes acaba fazendo sentido e o Watt não é uma exceção, ele vai fazer sentido a história dele com as descobertas dele. Tá certo? Então, o James Watt, nascido em 1736, falecido em 1819, foi um matemático e engenheiro britânico que contribuiu para a física na época da Revolução Industrial, ok? Com os conceitos que ele postulou sobre energia, o que permitiu a evolução das máquinas a vapor. Ok? O nome dele foi dado em homenagem à unidade de potência para qualquer tipo de energia, tá certo? Ou seja, o Watt ele estava estudando as energias, ok? E a taxa de transferência de energia, ou a taxa com que alguma energia é transformada em qualquer tipo de trabalho, seja por uma pessoa, seja por uma máquina, é uma coisa que é importantíssima na hora de desenvolver um maquinário, ok? Ah, mas que tipo de equipamento que você está falando? Todos os tipos, porque todo o maquinário que a gente usa, todos os aparelhos, precisa de algum tipo de informação sobre o consumo de energia deles. E ao mesmo tempo, eles também precisam saber exatamente sobre o consumo de energia dos próprios equipamentos para criar máquinas mais potentes, máquinas mais baratas e assim por diante. E veja só por que eu disse que faria sentido. Porque, bom, o Watt se situou ali historicamente no meio da Revolução Industrial. E ele ainda era inglês, então ele estava na linha de frente do negócio. Então, basicamente, as descobertas dele foram altamente influenciadas por aquele período que ele estava vivendo, tá certo? Da mesma maneira que o Newton, embora eu não tenha abordado com vocês, né? Mas o Newton desenvolveu muitas ferramentas da matemática e da física do movimento, né? A física mecânica, porque na época dele era isso que se tinha como questionamento maior, era isso que se tinha como um foco maior, né, para as ciências daquele tempo. Então, o meio interfere no cientista, tá certo? Por isso que é muito conveniente a gente ver que as descobertas deles costumam estar ligadas ao tempo que eles viveram, tá certo? Aos eventos históricos. Então, vamos começar essa nossa aula aqui de hoje, né, oficialmente, falando sobre a utilização da potência, tá certo? Ela mede a taxa de variação da energia conforme o tempo, uma coisa que eu já falei com vocês antes. Logo, ela também pode ser usada para medir a energia total num processo que tenha durado um tempo qualquer t, tá certo?
T da equação que a gente usava lá, que eu até falei de novo na aula passada para vocês, ok? Então, a partir da potência de um certo equipamento, de um certo sistema, a partir de algum valor que a gente tenha de uma taxa de fornecimento de energia, de retirada de energia, a gente pode calcular em um certo intervalo de tempo quanto de energia que estava envolvido ali naquele processo, ok? Ali naquela transformação, beleza? Então, informações para isso, falando agora de equipamentos elétricos, eletrônicos, são inclusas em adesivos que estejam junto aos eletrodomésticos no ato da venda, tá certo? Eu até mostrei uma foto disso na aula passada, que é um adesivo bastante padrão, todo mundo conhece, e daqui a pouco, daqui a 2 slides eu vou mostrar para vocês de novo, vou explicar ele mais uma vez, tá certo? Essa aula aqui, ela é basicamente uma continuação do final da aula passada, tá certo? E por que eu tô falando isso? Porque vai ser importantíssimo que vocês liguem os conteúdos dessa aula com os da aula passada, especificamente da parte final, tá certo? Que é quando eu falei de potência e tudo mais. Aí as coisas vão fazer muito mais sentido para vocês, ok? Pois bem, então, além de poder calcular o consumo de energia através da potência pela equação base dela, né, de que a potência é energia dividido pelo tempo, a gente também tem um outro método um pouco diferente de se calcular a potência, tá certo? E onde que a gente vai principalmente ver esse exemplo? Nas contas de luz. Tá certo? As contas de luz, que são os impostos que a gente paga pelo nosso consumo de energia elétrica, elas são baseadas, o cálculo do valor delas é baseado na energia que a gente consome, tá certo? E como que a gente calcula a energia consumida e o valor da conta, portanto, né? Pelos métodos habituais seria um tanto difícil, porque a gente tem uma unidade de tempo que é em segundos, né, na equação original da potência. Potência é energia dividido por tempo. E a questão do joule, né, de energia, é uma coisa que no final a gente acaba não calculando diretamente, certo? A gente precisa de outras informações para obter a nossa informação de energia em joule. Então, por N motivos, inclusive praticidade, a equação de consumo de energia ela fornece para a gente uma relação diferente, tá certo? A gente tem que uma energia dada em uma unidade de medida um tanto peculiar vai ser igual a potência em watts vezes o tempo da duração de um processo, né, em horas, ok? Isso tudo dividido por 1000. Por que isso? Porque desse jeito a gente vai estar calculando uma unidade de energia que não é o joule. A gente vai estar calculando uma unidade de energia que na verdade é o quilowatt-hora. Tá certo? Tanto que é muito comum confundir quilowatt-hora com unidade de potência, porque, né, potência tem o watt, a energia em quilowatt-hora tem o watt ali no meio também, só que na verdade não é só o watt, é quilowatt-hora, ok? É uma unidade de potência vezes uma unidade de tempo, que é igual a uma unidade de energia, tá certo? A energia em quilowatt-hora, ela é muito usada desse jeito, comercialmente, principalmente, tá certo? E vocês vão acabar vendo muito isso, principalmente, olha, pelo menos na lista de exercícios que eu montei, enquanto eu tava montando, eu tava, obviamente, verificando os exercícios, e eu ia vendo que realmente a maioria dos exercícios era sobre a potência do consumo de energia, né? Então, é uma coisa que, assim, vocês vão realmente usar bastante. E dá pra usar na vida real também, assim, ó, tipo, muito, muito, muito fácil. Tipo você pegar a questão de tempo que vocês usam o equipamento, a potência tabelada desse equipamento, e a partir daí vocês podem fazer previsões da conta de luz de casa. É um negócio interessante, vai, no mínimo. O que você quer dizer com esse negócio de potência tabelada dos eletrodomésticos? Eu quero dizer basicamente esse adesivo aqui, que eu acho que muita gente provavelmente já viu. Esse é um adesivo padrão que mostra mais ou menos a potência que um equipamento vai gastar. Então vejam só, vocês têm aqui alguns exemplos de umas faixas coloridas que representam valores de potência. Tá certo? Quando vocês compram um produto que tem esse adesivo, vai ter aqui à direita dele um indicativo de qual desses valores, né, dessa faixa toda aqui, o seu produto se encontra. Tá certo? Ou seja, qual que é a potência que ele vai precisar para poder operar, ok? Que ele também vai acabar dissipando eventualmente.
beleza? Então, isso daqui é um adesivo padrão, né? Acho que pelo país inteiro, imagino, porque tem agências nacionais aqui envolvidas, né? Mas se não for também, é alguma coisa. Não acho que tipo, isso deva variar muito, mas essa daqui é uma informação padrão, tá certo? Fala também sobre o tipo de equipamento que você tem e tudo mais, beleza? Então, para que a gente entenda esse negócio de dissipação de energia, eu preciso explicar antes para vocês o que, que é o efeito Joule, tá certo? O efeito Joule, por definição, né, é uma teoria postulada quanto à energia e refere-se ao seu princípio de conservação, ok? O princípio de conservação, eu já falei várias vezes dele aqui para vocês, mas mais uma vez ele diz que nenhuma energia deve se criar ou se destruir, deve apenas se conservar, tá certo? Então, bom, se a energia se conserva, mas não necessariamente ela mantém a mesma forma do que ela estava antes, então, em alguns momentos, né, ela vai se converter em uma outra forma de energia, tá certo? E essa conversão pode ocorrer devido à dissipação da energia de uma forma para outra, tá certo? Uma pequena adaptação aqui para deixar mais claro essa mensagem. Beleza? Então, alguns exemplos comuns de dissipação de energia, onde ela estava em uma forma e ela vai ser convertida em outra. Som, ou radiação eletromagnética, né? E/O, e calor. São as principais formas de dissipação de energia diretamente pelo efeito Joule. Tá certo? Eu vou falar do Joule já no próximo slide, mas acho que é no próximo. É no próximo. Mas antes eu já vou adiantar um pouquinho. Ele inicialmente postulou isso falando sobre termodinâmica. Então, inicialmente, ele começava falando sobre o calor, tá certo? A forma de energia do calor. Mas o som e a radiação eletromagnética também são formas de dissipação de energia, tá certo? Elas se dissipam pelo mesmo efeito, pela mesma teoria. Então, elas acabam sendo dissipações que são geralmente inclusas junto do efeito Joule, tá certo? Alguns exemplos de como alguma energia pode se dissipar em som ou calor. Energia mecânica se dissipar em som é padrão. Ok? É uma coisa extremamente comum. Só de você, tipo, por exemplo, dar um tapinha na parede ou em algum objeto qualquer, vocês vão emitir um som e vocês conseguem ouvir esse som. Isso acontece porque a energia que você tinha na sua mão, quando você causava o movimento dela, bateu na parede, essa energia não se conservou da forma mecânica, então ela acabou se convertendo em ondas sonoras, tá certo? E a dissipação de energia por calor é bastante comum nas fiações elétricas. Ok, é uma coisa que a gente vê muito no nosso cotidiano, como por exemplo num fio que ele pode ser usado justamente para aquecer alguma coisa, ou que você tem que tomar cuidado com a energia que você bota no seu fio, caso contrário ele pode derreter ou causar risco de incêndio e tudo mais, tá certo? Esses aí são alguns efeitos práticos comuns, né? Alguns exemplos do efeito Joule, tá certo? Então vamos falar um pouquinho mais do Joule. O James Prescott Joule, nascido em 1818, falecido em 1889, foi um físico britânico, tá certo? Tal como o Watt, e ele foi especializado em termodinâmica, o que conduziu as descobertas dele no comportamento dissipativo do calor em outras áreas da física também. Tá certo? Não é só a física mecânica que, no final das contas, tinha dissipação por energia térmica. Ok? Outras áreas, que nem eu acabei de mencionar, que é elétrica, também tem essa relação. Beleza? Ele trabalhou junto e/ou, né, complementou trabalhos anteriores em conjunto com o Lord Kelvin, ok? O cara lá da escala do Sistema Internacional, o Carnot, que eu falei para vocês na aula de termodinâmica, e Clausius, um outro cientista envolvido com termodinâmica que eu acabei não mencionando muito para vocês, tá certo? Entre outros cientistas da época. E uma informação que eu realmente acho extremamente importante saber, porque é extremamente válido, é que o Joule era filho de um mestre cervejeiro, inclusive rico, tá certo? Então vejam só. Quisera eu. Mas, enfim. E o nome dele foi dado em homenagem à unidade de energia do Sistema Internacional, tá certo? Aquele J vem, que a gente até chama já de Joule, né? Vem desse cientista aí, tá certo? Bom, tendo falado mais um pouco dele, vamos falar então agora sobre a potência dissipada, agora em função da potência e não da energia, tá
tá certo? Eu falei bastante aqui da energia dissipada pelo efeito Joule e tudo mais. Falei da potência, então agora vamos misturar as duas coisas e falar da potência dissipada, tá certo? Pelo efeito Joule, que é essa teoria que fala, né, que a energia ela vai se dissipar de alguma forma, uma parte dela, né? A gente tem que nem toda a energia jogada sobre o circuito vai ser aproveitada. Parte dela vai ser perdida, beleza? Inicialmente, a gente tem a relação elementar de rendimento, seguindo o mesmo conceito visto na termodinâmica, certo? Por vários motivos. Primeiro, porque essas teorias de rendimento, principalmente, foram postuladas, foram estabelecidas, principalmente no tempo que a termodinâmica foi, como que eu posso dizer, dinamizada, né? Foi, entre aspas, assim, descoberta. Tanto que a equação que vocês veem aí, ela é muito similar à equação que tinha numa das aulas que eu dei para vocês, de rendimento de calor, tá certo? Mas é basicamente a mesma ideia, ok? O que vocês têm aí é uma relação que diz que o rendimento em um circuito elétrico, né, pode ser considerado, no caso em função das tensões que estão envolvidas, dos potenciais, como a tensão elétrica que está sendo jogada no circuito de fato, dividido pela força eletromotriz, tá certo? Em quais casos notórios, né, isso daí seria igualzinho a 1, tá certo? Em quais casos essa relação seria idêntico a 1, ou seja, U sobre epsilon é igual a 1. Isso seria desse jeito naquela situação em que a fonte ela é considerada ideal, a fonte não tem uma resistência interna, portanto a força eletromotriz é igual à tensão, porque nenhuma tensão elétrica vai ser dissipada em nenhuma resistência interna da bateria. Portanto, U é igual a E ou epsilon, tanto faz, e portanto essa relação é igual a 1, rendimento máximo de 100%. Ok? Caso contrário, numa situação real, esse n vai ser de novo sempre menor do que 1, ok? Entre 0 e 1, porque representa um percentual de potência que seja aproveitável, tá certo? E o percentual restante, até 100%, é a parte dissipada, tá certo? No final da aula passada, eu coloquei que vocês entenderiam o meme lá no final, por causa dessa aula principalmente. Bom, primeiro porque vocês, para quem se lembra, tinha era basicamente uma caneca. Nessa caneca tinha cerveja e por cima da cerveja tinha a espuminha, tá certo? A espuminha tava com uma faixinha indicando assim, tipo, potência dissipada, né? Potência que não é útil. O líquido era a potência útil. E o líquido mais a espuminha era a potência total gerada, tá certo? Então era por causa disso daí. Seria uma analogia à potência que a gente tem total gerada, ao pequeno percentual dela que é dissipado e ao resto que é aproveitável. Beleza? E também porque eu queria colocar uma referência ao Joule aqui, quando eu coloquei um copo de cerveja. Então eu bati o olho naquele meme e pensei, nossa, perfeito para a aula que vem. Então é isso, é a explicação daquele meme que eu disse que vocês iam entender melhor nessa aula aqui, tá certo? Então, só complementando aquilo que eu estava falando sobre rendimento, em um caso ideal anterior, né, que a gente já viu em aulas anteriores, ligado às equações da nossa aula passada, eu quero que vocês resgatem muitas das equações de potência, porque elas vão ser muito importantes aqui para a gente agora e na lista de exercícios dessa aula, tá certo? Então, em um caso ideal, a gente teria, por exemplo, que a potência útil, tá certo? Que é a potência total gerada, ela vai ser igual à força eletromotriz vezes a corrente que essa fonte, né, que está gerando a força eletromotriz, geraria caso não tivesse uma resistência interna, tá certo? Essa seria a potência total fornecida sobre um circuito gerado e tudo mais, porque seria tudo ideal, beleza? Então, como que a gente pode encarar a potência dissipada nos componentes de um circuito ou a potência total produzida, por exemplo? Tá certo? Como que a gente vai ver isso agora? Eu disse que nessa aula a gente ia ver algumas coisas de uma ótica um pouco diferente. Por quê? Porque agora que a gente está falando especificamente sobre energia dissipada, potência dissipada, né, mais especificamente, agora as coisas vão fazer muito mais sentido sobre aquela questão de rendimento, de percentual útil, percentual que é dissipado,
tá certo? Inclusive, principalmente, né, nas equações que eu passei para vocês na aula passada de potência. Ok? Vai ter um breve momento aqui que eu vou retomar essas equações para poder dar andamento com a minha explicação, só para ter certeza que vocês vão se lembrar mesmo delas, como é que elas são, e explicar agora mais ou menos de novo, só que sob uma ótica diferente, o que elas significam. Beleza? Então vamos provavelmente para o slide mais importante dessa aula aqui, tá certo? Vamos considerar esse circuito, que é bastante simples, tem uma fonte ligada com 3 resistores em série, tá certo? E o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: no final da aula eu vou concluir o que eu quero que vocês concluam a partir disso. Mas eu quero que na hora que vocês forem estudar isso, fazer os cálculos disso na lista de exercícios, vocês tenham sempre em mente que quando a gente está estudando um sistema, às vezes esse sistema ele pode até ser tipo parte de um outro sistema maior. Por exemplo, vamos estudar o resistor 1 aqui agora, nesse circuito, como que ele está se comportando. Mas ele faz parte do circuito todo, que tem o R2 e o R3 também. Beleza, mas tipo, por enquanto, vamos estudar só o resistor 1, tá certo? Vamos calcular potência, corrente e tal, essas coisas aí. Então, a equação da potência, por exemplo, em cima do resistor 1, né, a potência dissipada por ele seria a resistência 1 vezes a corrente que vai passar por ele, ao quadrado. Tá certo? Por que a resistência 1? Porque quando a gente está falando que é a potência que aquele componente dissipa, tá certo? A gente não está falando, por exemplo, da potência que ele vai dissipar junto com esse, ok? A gente está falando especificamente dele. Portanto, a potência que ele dissipa vai ser a resistência dele vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Nesse caso aqui, a corrente ela vai ser comum a todos os 3 resistores, porque eles estão em série. Mas, se eles estivessem em paralelo, essa corrente não necessariamente seria a mesma, tá certo? Então aí poderia ter uma mudança ainda mais significativa, porque fazer esse cálculo da potência individualmente, por exemplo, poderia significar também usar um valor específico de corrente, tá certo? Que é a corrente que está passando em cima daquele resistor, beleza? E aqui no resistor 2 e no resistor 3, eu fui colocando as outras versões da equação da potência, né, que eu mostrei na aula passada, para que vocês vejam como isso também se aplica a eles, individualmente, tá certo? E pelo fato de ser individualmente, é que nesse slide eu estou usando tanto subíndice, porque o subíndice é importante para que vocês entendam que, nesse caso aqui, eu estou falando do resistor 2, portanto, a potência dissipada pelo resistor 2 vai ser sobre R2, tá certo? A resistência 2, especificamente. Aqui ficou talvez até um pouco bizarro, né? Porque, tipo, tem 2 vezes o número 2 aqui, mas o de cima é um quadrado da equação e o de baixo é um subíndice que diz que essa tensão aqui é a tensão que está sobre o resistor 2, a tensão que ele está dissipando. Beleza? Se é a tensão que ele está dissipando, então é essa tensão que a gente vai usar na equação da potência. Beleza? E, por fim, idem aqui para a última versão dessa equação, né? Para o resistor 3. Vocês poderiam ter colocado essa equação no lugar do primeiro, trocar, fazer a troca que vocês quiserem. Eu só dei um exemplo aqui em que o meu foco era mostrar para vocês a questão dos subíndices, para mostrar a tensão, a potência dissipada em cada componente especificamente. Tá certo? Então, por isso que aqui também tem o 3, tá certo? Não apenas U, ou não qualquer outro U, especificamente a tensão dissipada no resistor 3. Então, vejam só, nesse circuito aqui, a corrente ela é uma constante, tá certo? E, pela lei das malhas, certo? Em todos os circuitos, a soma das tensões sobre o circuito é igual à tensão da fonte. Ou seja, U1 mais U2 mais U3 é igual a U, certo? A tensão da fonte, gerada pela fonte jogada no circuito, tá certo? Portanto, quando a gente vai usar essas equações aqui para o circuito inteiro, a gente está envolvendo tudo que tem no circuito. A gente não está falando sobre as partes individualmente. Então, se eu quiser jogar aqui, por exemplo, a potência igual a I vezes U. Nesse caso, eu vou estar calculando a potência da fonte que vai estar sendo jogada em todo o circuito, vai estar sendo distribuída por todo o circuito.
tá certo? Imaginem que a fonte, ela é como se ela tivesse alguma coisa e ela vai distribuir essa alguma coisa para todo mundo que está ao redor dela. Por quê? Porque é um componente ativo, ao passo que os resistores, como a gente já viu, são componentes passivos, eles apenas recebem a tensão, ao passo que a fonte gera, tá certo? Então, a potência gerada pela fonte seria igual a I, que é uma constante em todo o circuito, mas no caso seria a corrente total, vezes a tensão gerada pela fonte, que é a tensão total em cima desse circuito aí, tá certo? Então vejam só, por causa disso que eu falei para vocês, a gente poderia reescrever aquelas outras equações também de uma maneira um pouco mais específica, como por exemplo, qual seria a potência da fonte? A potência da fonte é a corrente total vezes a tensão total, que é a tensão da fonte, que também é igual à resistência equivalente do circuito, tá certo? Um REC vezes, de novo, a corrente elevada ao quadrado. E que também é igual, aqui eu acabei esquecendo de colocar, mas deveria ter colocado também para ficar igual, né? A tensão da fonte ao quadrado, que é toda a tensão jogada no circuito, dividido pela resistência equivalente, tá certo? Por que que quando a gente vai falar da fonte, a gente está falando também do circuito inteiro? Porque ela é o único componente ativo na maioria dos circuitos, tá certo? Então, por causa disso, o que acontece é, quando a gente calcula o sistema da fonte, a gente está calculando tudo. Agora, quando a gente calcula os resistores individualmente, ou se fosse qualquer outra coisa, não precisa ser resistor, mas se fosse qualquer outra coisa, a gente teria que analisar o comportamento em cima daquela coisa, tá certo? E eu vou fazer mais um pouco de comentário sobre isso no final da aula para fazer uma grande conclusão sobre isso, tá certo? Mas só para complementar então, né, e finalizar essa questão de que eu estava falando sobre como analisar essas grandezas em cima do nosso circuito, tá certo? Assim como sobre cada resistor a potência dissipada é dada por essas grandezas sobre o componente do circuito, pode variar essas seguintes grandezas: a tensão, a corrente, a resistência. O que eu quero dizer? Bom, eu quero dizer o seguinte: vamos supor que R1 é diferente de R2, tá certo? Se eles são diferentes, e eles estão em série, né, inclusive, a tensão que eles vão dissipar é diferente, tá certo? Então aqui já tem um exemplo de como que a resistência variou e a tensão variou. Portanto, a potência sobre eles também vai variar. A corrente variar entra naquele exemplo que eu tinha falado antes, né? Aqui a corrente é uma constante, porque eles estão em série, mas se eles estivessem em paralelo, a corrente poderia sim variar também. E se ela poderia variar, então a gente teria que ver qual a corrente que a gente vai analisar na hora de usar essas equações aqui, tá certo? Porque tem que ser a corrente que vai passar em cima do componente que a gente está estudando, tá certo? Por isso que é tão importante vocês entenderem que, por exemplo, quando a gente está falando de R, não é qualquer R, é o R que a gente está estudando. Quando a gente está falando de U, não é qualquer U, é o U que a gente está estudando atualmente, tá certo? Porque é muito comum confundir, é muito fácil confundir. Então é essencial que na hora de praticar os circuitos, né, nos exercícios e tudo mais, vocês peguem essa manha, de, tipo, vocês entenderem, né, que, nesse ponto tá falando disso, naquele ponto tá falando daquilo, são coisas diferentes, tá certo? É importante que vocês tenham isso em mente na hora de vocês fazerem os cálculos, tá certo? Caso contrário, vocês vão acabar calculando ou coisas erradas ou apenas frações do que deveria ser, ok? Isso é uma coisa que vocês vão acabar praticando muito na lista mesmo, tá certo? Eu ficar aqui falando não vai necessariamente ensinar vocês como fazer essas coisas. É importante que vocês pratiquem, porque a física elétrica, especialmente no que diz respeito a circuitos, é muita prática. É vocês pegarem e focarem muito nisso. Tanto que se vocês focarem mais nisso do que em outras áreas da física, mais do que, por exemplo, em termo, muitas vezes, ou outras coisas assim, vocês percebem que vocês vão demorar mais tempo para pegar a prática. Porque é uma grande gama de variáveis que tem aí nesse meio, tá certo? Então, circuitos realmente é uma coisa que, assim, vocês têm que ir praticando aos poucos, tá certo? Então, só para finalizar agora mesmo aquela questão, esses já são os dois últimos slides esse daqui o próximo, né? São os dois últimos slides sobre circuitos.
Então, eu não poderia deixar de falar sobre a história do Ampère, ok? Até porque ele especificamente vai ter uma certa importância na área de eletromagnetismo, que a gente vai estudar mais para frente. Inclusive, muita importância, ok? Mas é uma coisa que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, por enquanto, não poderia ter faltar, né? Por último, porém não menos importante, André-Marie Ampère, nascido em 1775 e falecido em 1836, foi um físico, filósofo, matemático e cientista em geral francês. Tá certo? Ele contribuiu fortemente para o eletromagnetismo clássico. Em geral, quem acabou por contribuir para o eletromagnetismo na história da física, geralmente também contribuiu para a física elétrica em si, tá certo? Ou outras áreas muito semelhantes. Isso porque eu vou explicar para vocês nas próximas aulas, mas antes a eletricidade e o magnetismo eram coisas separadas. Só depois, a partir de um dado momento da história, é que elas foram unificadas em uma coisa só, tá certo? Então, da mesma maneira que o Ampère foi o cara que teve o seu nome homenageado na corrente elétrica, que é uma coisa especificamente de elétrica, ele também teve fortes influências no eletromagnetismo, tá certo? Que, apesar de ser similar à elétrica, não é exatamente a mesma coisa, né? Mas eu vou mostrar com mais detalhes como que se dá essa junção para vocês mais para frente, ok? Então, o nome dele foi dado em homenagem à unidade de corrente elétrica, devido às suas teorias e invenções que incluíam o telégrafo, o eletroímã, coisa de eletromagnetismo, e o galvanômetro, teoricamente, né? Ele não chegou a montar o aparelho, mas ele teorizou como que seria aquele que eu falei para vocês lá, né? Que mede baixas correntes, na ponte de Wheatstone e tudo mais. Dentre outros equipamentos. Ele também leva o nome dele em uma teoria eletromagnética muito especial chamada Lei de Ampère, que mais para frente foi reformulada na Lei de Ampère-Maxwell. Beleza? É uma coisa que eu vou falar nas aulas seguintes. Então, o Ampère teve aí sua contribuição na história da física, tá certo? Portanto, algumas considerações finais que a gente vai fazer aqui. Devido à natureza escalar das grandezas, muitas dessas grandezas que foram vistas aqui podem ser somadas algebricamente para obtermos essa grandeza no total, tá certo? A tensão, a corrente, a energia, a potência. A corrente, vamos por partes. A tensão. Pela lei das malhas, a tensão total em um circuito é igual à soma das suas tensões individuais, tá certo? É a soma das tensões que ficam armazenadas em alguns componentes específicos. Pela lei dos nós, a corrente total também vai ser igual à soma das correntes que se dividem pelos diferentes trechos paralelos de um circuito, tá certo? Energia e potência, portanto, não vão ser diferentes, tá certo? Essa é a grande conclusão que eu queria fazer aqui com vocês. Vocês calcularem a potência dissipada no R1, a potência dissipada no R2 e a potência dissipada no R3 é a mesma coisa, e somar todas, né? É a mesma coisa que vocês calcularem a potência equivalente aqui da fonte, tá certo? Por isso que eu tava falando de o todo ser igual à soma das suas partes, tá certo? É uma coisa que é muito comum nas ciências e nas grandezas escalares, que é aquelas que não são vetoriais, né? Isso é, assim, fundamental, extremamente comum, tá certo? Então, a potência em um circuito, ela deve ser dada em função dos componentes que se conectam, como aquela que é produzida e aquela que é dissipada ou utilizada, ok? E, por fim, a potência também se relaciona com a taxa de rendimento presente, ok? Devido ao efeito Joule, referente àquilo que eu falei aqui anteriormente, que esse rendimento poderia também ser em função da potência, não necessariamente das tensões elétricas sobre um circuito, tá certo? Então, temos aí mais uma outra expressão que, embora eu não tenha colocado, né, mas o rendimento pode ser dado como a potência utilizável dividido pela potência total gerada, tá certo? Então, por fim, vamos fazer aqui um breve exercício, né, para a gente poder fixar um pouco melhor isso que vocês viram. O preço de 1 kWh no estado de São Paulo, segundo dados de 2020, é de 0,516 reais, ok? 51 centavos e 6 outra unidadezinha lá. Supondo uma casa que opere 3 lâmpadas de 25 watts,
10 horas por dia cada uma. Um chuveiro de 7.500 watts, 1 hora por dia, nessa potência máxima aí, e uma geladeira de 500 watts, operando 24 horas por dia, primeiro vamos determinar a energia total gasta pela casa em um mês, tá certo? Pela equação da energia que a gente teve lá atrás. E depois o custo da conta de luz dessa casa, sabendo que o quilowatt-hora, né, cada quilowatt-hora equivale a 0,516 reais, ok? Então antes, para calcular aqui a letra a energia total gasta pela casa em um mês vai ser igual à energia gasta pelas lâmpadas, pelo chuveiro, somadas, né, e pela geladeira, ok? Que são os componentes que a gente vai ter aqui nessa casa que vai estar consumindo energia, ok? Portanto, a energia total vai ser igual a 3 vezes a energia de uma lâmpada, porque são 3 lâmpadas, mais a energia do chuveiro, mais a energia da geladeira. Não fiz muita mudança, só reescrevi energia das lâmpadas como 3 energia da lâmpada, ok? Sabendo que a energia consumida por uma lâmpada vai ser de 25 watts, né? Essa é a potência dela em 10 horas por dia, vamos calcular a conta mensal, a quantidade de energia que ela vai gastar em um mês. Então, pela equação, né? Eu vou até voltar aqui rapidinho para mostrar para vocês. A equação diz que a energia em kWh vai ser dada como a potência nominal vezes o tempo de utilização em horas dividido por 1000. Ou seja, tendo a lâmpada uma potência de 25 watts, a energia gasta por ela vai ser de 25 vezes 10, que é o número de horas por dia, vezes 30, que é o número de dias que a gente vai estar analisando, porque é uma conta de luz mensal, tá certo? Quando se fala mensal, considera-se um mês comercial de 30 dias, né? Eu sei que existem exceções, né? Meses com 31, fevereiro com 28 ou 29, mas quando se fala de mês, nesses exercícios, a gente está falando do mês comercial, de 30 dias, tá certo? E também esse resultado tem que estar dividido por 1000, tá certo? Então, na verdade eu não vou fazer essas contas aqui individualmente passo a passo, eu vou colocar o resultado final aqui nas parcelas, mas basicamente 25 vezes 10 vezes 30 dividido por 1000 vai dar 22,5, ok? Seguindo então para o chuveiro, mesmo esquema, 7.500 watts de potência, vezes 1 hora de utilização por dia, vezes 30 dias do mês comercial, dividido por 1000, que é da própria equação, tá certo? E assim a gente vai ter 225 aqui de resultado. E a energia da geladeira, 500 watts, vezes 24 horas por dia, dividido por vezes 30 dias no mês, né? Dividido por 1000. E assim, essa conta aqui vai dar igual a 360 kWh. Beleza? Daqui a gente pode tirar uma conclusão que chuveiro gasta pra caramba, porque em 1 hora de consumo ele tá dando, tipo assim, mais da metade da energia gasta por uma geladeira que opera 24 horas por dia, né? Então, quando falam que o chuveiro é o vilão das contas de luz, não é à toa, né? Ele de fato aumenta o consumo enormemente. O que de fato era de se esperar, porque pelo funcionamento de um chuveiro, né? Vocês têm um resistor que ele é acoplado lá na fiação elétrica. Naquela fiação passa uma corrente. Essa corrente vai se dissipar no resistor pelo efeito Joule e ela vai esquentar a água. Só que vejam só, a água não só pode sair muito quente em chuveiros potentes, como ao mesmo tempo a água aquece muito, muito, muito rápido. Ela chega no cano, no que ela chega no cano ela vai pro chuveiro, no chuveiro ela já cai em você direto. É muito rápido. Então, o aquecimento dele realmente não é uma coisa de se brincar. É uma energia muito alta, muito grande, tá certo? E é por isso que o chuveiro acaba impactando tanto nas nossas contas de luz, tá certo? Então, somando tudo, a gente tem que a nossa energia total vai ser de 607,5 kWh aqui nessa situação, tá certo? Respondida então a pergunta A. Agora, a pergunta B, o custo da conta de luz dessa casa. A gente tem a nossa quantidade de energia gasta e a relação de quanto que vale o valor de cada quilowatt-hora de energia. Ou seja, o preço total vai ser essa energia multiplicado pelo custo. Ou seja, 607,5 multiplicado por 0,516.
E assim a gente tem que, operando sob essas condições aí, o preço da conta de luz dessa casa seria de R$ 313,47, tá certo? Uma conta de luz um pouco alta, mas ainda assim, de maneira geral, padrão, né? Alta perante a situação que a gente principalmente vive nos dias de hoje, mas infelizmente padrão, né? Então, tá aí a nossa resposta da letra B, tá certo? Finalizamos aqui então. Essa foi a nossa última aula sobre circuitos, tá certo? A partir da aula que vem, vamos falar sobre eletromagnetismo, que é a área final da eletrodinâmica, e depois disso vamos entrar com alguns outros assuntos diversos que eu quero falar com vocês. Parte deles vão ser por conhecimento, outra parte vai ser por vestibular, que é as partes de física moderna, que são coisas que estão caindo nos vestibulares, estão caindo de uma maneira até interdisciplinar muitas vezes, e está sendo difícil lidar com isso para os alunos, porque a maioria das escolas, cursinhos em geral, né, na hora de pensar no vestibular, foca muito na física clássica. De fato, porque a física clássica é a grande maioria do vestibular, mas a física moderna também está precisando de uma atenção, porque ela está começando a cair no vestibular também, tá certo? Então, eu me despeço de vocês dessa aula aqui. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem sempre me mandar mensagem. E é isso. Tchau, pessoal. Aqui já é noite, então muito boa noite. Mas se for dia aí, muito bom dia, muito boa tarde, dependendo da hora que você assistir. E é isso aí. Até a nossa próxima aula.